uma palavra, um conhecimento a mais a respeito de psicologia. Por que a gente conversa sobre isso? Porque nós queremos fazer uma teologia séria, verdadeira. A gente quer fazer uma teologia que faça diferença. Uma teologia que estude de verdade as coisas e não fique maquiando as coisas para que sejam do jeito que as pessoas querem que a gente creia. Tá bom? Então a nossa preocupação é fazer uma teologia real, verdadeira. Então, diante disso, né, a gente estuda algumas ciências. O que é que elas entendem do ser humano? Por que o ser humano é importante para a gente conhecer Deus? Porque a gente não pode manipular Deus, mas a gente pode ver vestígios de Deus. E nós, seres humanos, somos os melhores vestígios de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Quer conhecer Deus? Conheça o ser humano. Olha que interessante, né? Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Tá bom? Então vamos ver aqui o que é que a gente pode ver hoje a respeito de psicologia. Já vimos outros aspectos e aqui tem esse. Psicologia evolucionista examina a cognição e os traços de personalidade de uma perspectiva evolutiva, ou seja, crescente. A pessoa está cada vez melhor, está se desenvolvendo. Tá bom? A psicologia trabalha, então, o ser humano também dessa forma, observando o seu desenvolvimento, sua melhor adaptação à vida. Ela sofre influência da vida e ela se adapta à vida. Entendeu? Quanto mais isso acontece, maior a maturidade, maior o desenvolvimento, maior a evolução dessa pessoa. Então, a psicologia trabalha esse aspecto. Essa perspectiva sugere que adaptações psicológicas evoluíram para resolver problemas recorrentes em ambientes ancestrais humanos. Então, antigamente, o ser humano se comportava de uma maneira para poder se adaptar ao seu espaço, adaptar à sua circunstância. Mas quando essas circunstâncias foram mudando, não é? Ele também foi mudando para se adaptar a isso. Então, esse é o estudo que também a psicologia faz. Tá bom? E o que é que acontece? Por exemplo, aquela pessoa que está hoje, mas ela não se adapta, ela continua no comportamento que antes era o ideal, essa pessoa então mostra-se com deficiências. Porque o ser humano ele precisa se adaptar para o próprio bem da própria pessoa. Então não é pelo bem dos outros, não, também é, mas é pelo bem dela. Eu preciso me adaptar, né? Para que eu possa ser feliz, para que eu possa me realizar e, sendo assim, eu possa ser bênção para a vida de outras pessoas. Tá bom? Terceiro, a psicologia evolucionista oferece explicações complementares para as explicações mais proximais ou de desenvolvimento por outras áreas da psicologia. Isto é, ela se concentra principalmente sobre perguntas mais últimas do tipo por quê? Né? Em vez de aproximar a questões do tipo como? Como é que isso acontece? Não. A pergunta que a psicologia, quando está atuando nesse evolucionismo, né, pergunta é por que está acontecendo isso? Tá bom? Por quê? O que é que está levando essa pessoa a esse comportamento? O que é que está levando essa pessoa a mudanças? Então, essa é a pergunta própria, né, quando estamos olhando o desenvolvimento, né, do comportamento daquela pessoa. Questões como, tá? São abordadas mais diretamente pela pesquisa de genética comportamental, que visa compreender como os genes e o ambiente impactam o comportamento. Então, como é que isso está sendo feito? Como é que o ser está se adaptando?
Então tem a ver com genes, tem a ver com, né, o comportamento promovido pelas mudanças, né, interiores, né, dos seus hormônios, dos seus genes e etc. Tá bom? Assim, a genética do comportamento costuma enfatizar mais as diferenças individuais, como nas psicopatologias, ao invés das características evolutivas gerais da espécie. Então, esse tipo de psicologia trabalha mais observando as diferenças de uma pessoa para outra na maneira como ele lida, não é, com as circunstâncias, com as mudanças e assim por diante. Nessa perspectiva, pesquisas de herdabilidade são conduzidas para indicar o grau de contribuição de fatores inatos e adquiridos à constituição da mente, enfatizando o debate natureza versus criação. Tá? Então, é uma pesquisa que é feita para descobrir o que é que está ocorrendo, o que é que está sendo. Primeiro, o que é que eu sou. Segundo, o que é que eu tenho, como eu tenho sido influenciado, digamos, pelo meu ambiente, para que me forçam a viver mudanças, né, na minha maneira de ser, na minha maneira de me comportar. O esforço de síntese entre essas diferenças níveis de análise, de interação genética ao ambiente físico e sociocultural é buscado atualmente na área chamada de sociobiologia. Tá? Então, é um ambiente influenciando o nosso comportamento, influenciando a minha maneira de ser, a minha maneira de viver. Isso tem a ver com a sociobiologia. Nossos fatores estão sendo novos, né? Novos fatores estão sendo descobertos como pontes de conexão, tal como a epigenética de comportamento. Então, novas descobertas estão sendo feitas, tá? Isso é importante lembrar para poder a gente saber. Muitos são os fatores que influenciam na nossa maneira de ser. Não é só uma questão de escolha. Não é porque eu escolho somente, mas há uma série de fatores que nos levam a isso, nos levam a mudanças, nos levam a adaptações, tá? Então, quando você vê uma pessoa, você não olha só para ela, mas você olha toda a circunstância da vida dela, tudo que influencia a vida dela para que ela termine, ou seja, resulte naquilo que hoje ela está sendo. E amanhã ela vai ser diferente de hoje, porque outros fatores vão determinar as mudanças que ela vai estar vivendo amanhã. Tá bom? Então a psicologia trabalha isso. Conhecendo tudo isso, a gente faz uma teologia melhor, porque a gente conhece mais Deus através de nós que ele criou. E criou a sua imagem e a sua semelhança. Tá bom?